Olá, tudo bem? Eu sou Camila Machado, sou jornalista e mestre em comunicação e professora da FACOP nos cursos e disciplinas de comunicação e redação. Hoje eu vou falar com vocês sobre redação empresarial, um tema do artigo que eu escrevi. E não só sobre a redação empresarial, mas como desenvolver a sua comunicação escrita. Para iniciar, vamos falar sobre o que é a redação empresarial. É aquela que a gente realiza durante as atividades profissionais. Então, essa comunicação escrita que acontece durante o trabalho, ela é muito importante em que sentido? Por quê? Pelas suas características. Ela é um tipo de comunicação que documenta, que registra esses dados, essas informações. E, portanto, ela também é consultiva. A cada vez que é necessário retomar ou entender mais, se aprofundar naquele assunto ou naquele tema, é esse tipo de comunicação que ajuda a que a gente faça esse processo de consulta, de retomada dessas informações. E, nesse sentido, acaba criando, o profissional que domina a comunicação escrita, a redação empresarial, acaba também passando uma boa imagem e uma credibilidade como profissional daquela área, naquele setor. Com isso, é importante falar de outras características que não só a de documentar e registrar da redação empresarial, para que ela possa ser desenvolvida. Não basta só se comunicar bem, é preciso, no caso de se comunicar durante as atividades profissionais, ser objetivo, ter objetividade e, principalmente, o foco de qualquer comunicação é o entendimento. Assim, é preciso construir frases de fácil compreensão, com vocabulário simples, para que o interlocutor ou a maioria, quando no caso a comunicação não é para uma só pessoa, mas para mais pessoas, entendam, consigam compreender o que está sendo dito, o que está sendo comunicado nesse texto. Também é importante trabalhar a clareza, não deixar dúvidas. Apesar de ter que ser objetivo numa redação empresarial, você precisa também explicar o que é necessário, para que não exista desentendimentos. Reforço, o principal objetivo da comunicação, de qualquer tipo, inclusive da escrita, é o entendimento, a compreensão, a interpretação correta desse texto. Então, seja claro, o mais claro possível. Em relação à clareza, o vocabulário ser simples também conta. Não adianta você utilizar palavras lindas, palavras difíceis, em que a maioria das pessoas não entendem. Então, a clareza está no explicar e no utilizar a linguagem de fácil compreensão. Porém, essa linguagem também precisa ser formal, não pode ter gírias, vícios de linguagem, entre outras questões que prejudicam a comunicação escrita. Não é viável, por quê? Porque não se mostra como um profissional, não se mostra como uma situação em que você está fazendo durante as atividades de trabalho. Nesse sentido, também é necessário que a gramática e a ortografia da escrita estejam corretas, não só em relação à compreensão do que está sendo dito, mas também a sua imagem. A escrita tem que ser correta nesse aspecto da ortografia, da grafia. E, no caso específico da situação em que está sendo tratada, é preciso que tenha sentido em relação ao contexto. Toda a comunicação está baseada num contexto, e o contexto profissional está direcionado para alguma resolução, alguma comunicação necessária para resolver um problema ou executar uma atividade. Então, é muito importante que exista coerência entre o que você está escrevendo, o que você está redigindo, com o que é necessário fazer, executar
em relação a essa comunicação. Vamos conversar também que é muito importante agora pontos específicos para que você desenvolva, né? Não só essa base estrutural, né, de qual é a linguagem empresarial, né, para que a comunicação, a redação seja empresarial, mas a comunicação escrita de uma forma geral precisa ser desenvolvida. Primeiro ponto, né, é criando uma rotina de leitura, porque essa rotina ela proporciona a expansão do vocabulário e a fixação da forma de escrever as palavras. A gente teve recentemente, no máximo 5 anos foi o acontecido, a entrada de um novo acordo ortográfico. Então é preciso ter muito foco nesse sentido, né? Muitas palavras mudaram a forma de escrita e nesse sentido também é importante a gente ressaltar que essas regras também, além das mudanças, existem exceções às regras. Então é muito difícil a gente conseguir fazer a fixação de vocabulário via somente o estudo da ortografia. É muito importante que essa fixação por meio da leitura aconteça, porque mesmo que você vá lá e consiga fixar, ou seja, decorar todas as regras, né, de ortografia, existem as exceções e isso pode confundir. Então, foque na leitura, né? Aumente não só o seu vocabulário, a quantidade de palavras que você conhece, mas também a sua capacidade de interpretar os textos e de identificar também as formas estruturais de texto e de expressão, porque cada tipo, né, cada ocasião, como eu tinha dito, cada contexto, cada situação requer uma forma diferente, estrutural da comunicação escrita. Outra coisa importante e ponto principal, né, é praticar a escrita também. É como qualquer outra situação, qualquer outra ação que a gente vai tomar. Como dirigir, andar de bicicleta, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai estar, né, adequado e nos tornar capacitados para redigir textos, né? Não só textos adequados ao objetivo que eles têm, né, qual o objetivo daquela comunicação, mas também com qualidade. A gente consegue perceber essa qualidade no texto. Outro ponto para desenvolvimento da comunicação escrita é fazer cursos de capacitação, não só para aprender técnicas de comunicação escrita, mas essas formas estruturais de cada tipo de texto, especialmente dos tipos de documento que são redigidos, né, durante as atividades profissionais. E a correção ortográfica, por fim, é muito importante, né, que, ressaltando sempre que as palavras, né, as frases sejam escritas corretamente, porque senão não só o entendimento da própria comunicação, né, fica comprometido, mas também, né, pega mal, né? A imagem não fica legal quando a escrita está errada. E muitas vezes não é uma questão, né, de falta de atenção mesmo, é só uma questão de digitação, então é preciso ter muita atenção para isso. Em relação à ortografia, eu quero trabalhar alguns pontos com vocês também, que são erros que muitos profissionais cometem na redação empresarial, erros comuns no dia a dia. Então, eu vou trabalhar alguns com vocês para que seja importante que se atentem na hora da escrita. Então, o uso do A com H ou sem H. A gente precisa usar o A sem H sempre para indicar sempre não, né? Só para indicar futuro ou distância. E o A com H e acento agudo para indicar tempo passado. Tá? Muitas vezes acontece, né, de se usar o contrário ou até o A com H também para indicar o futuro, não só o passado, está errado. O termo meio-dia e meio ou meio-dia e meia, como é o correto? Então, nesse sentido, é meio-dia e meia, porque a gente está tratando de meia hora.
Tá? Então, jamais diga 12:30, e sim 12:30. Em relação ao obrigado ou obrigada, o que eu devo falar? Ele precisa concordar com quem fala. Então, se você é mulher, obrigada. Se você é homem, obrigado. Também existe muito erro no uso da palavra onde. Essa palavra deve ser utilizada só para indicar local, né? Ou seja, quando você vai indicar uma ação, né, não um lugar, você precisa usar em que ou na qual e jamais onde. O através é outra palavra também muito utilizada para indicar por intermédio de algo. E está errado também. O através ele só deve ser utilizado no sentido de atravessar. Eu enxerguei aquele profissional através da janela. Se não, é por meio, por intermédio. Mas e mais, também existe muita confusão. O mas sem o i, ele é utilizado, deve ser utilizado no sentido de porém. Então, quando você consegue substituir por porém, está correto o uso do mas sem o i. Com o i é para indicar intensidade ou soma, né? 1 mais 1. Então, com o i. E esse, né, tem relação também, dá muita confusão, mas tem relação também com o que você vai falar. Então, você vai utilizar para algo que você vai citar ainda. E esse você vai utilizar para algo que você já citou. Então, essas são algumas só dicas dos principais erros que a gente verifica nas redações durante as atividades profissionais e que é importante que você esteja atento. Por fim, só para ressaltar alguns pontos importantes da redação empresarial, dê foco no objetivo da mensagem. Você tem que sempre estar focado no que você precisa passar ou do que você precisa realizar com essa comunicação escrita. Mas não deixe, o foco, lógico, vai estar sempre no sentido de ser objetivo, de estar direcionado, mas é importante, lembra, não faltar informações, você explicar tudo que é necessário explicar. Não deixar dúvidas ao teu interlocutor. E também não falar nada mais, né? Ou seja, nada mais e nada menos. Pense sempre muito bem sobre o assunto. O planejamento é essencial na comunicação escrita, para que você justamente não falte informação, não deixe faltar informação no seu texto e nem sobre, nem esteja, né, faltando com a objetividade. Então, para isso, faça um planejamento, pensa no assunto que você vai tratar, no que você já sabe, no que você vai precisar pesquisar, levanta essas informações, esses dados, né? E lógico, esse levantamento e essa pesquisa precisa ser sempre em fontes confiáveis, né? Em locais que você, ou direto na fonte, ou seja, direto naquela pessoa que vai trazer a informação necessária, ou, né, em situações em que você sabe e que existe uma informação confiável, uma informação verídica, uma informação correta. E, por fim, na hora de escrever tudo que você levantou de informação que você precisava para comunicar, ordene de forma colocar primeiro as informações com maior nível de importância, dispondo de forma organizada, claro, mas sempre do que é mais importante para o que é menos importante. Lógico, tudo precisa ser importante porque a redação empresarial é objetiva, precisa ser de fácil compreensão. Então é isso. Desenvolva a sua redação comercial, desenvolva a sua redação empresarial, a redação que você pratica durante as suas atividades profissionais, que isso vai te trazer uma excelente imagem e muita credibilidade, né? E, claro, crescimento profissional. E continue acompanhando os nossos conteúdos na Universidade Corporativa da FACOP.
ou na próxima conversa com especialistas nesse mesmo horário. Até mais!